Olá, colegas auditores da Receita Federal. Eu vou fazer aqui uma apresentação, aproveitando aí alguns slides que eu vou utilizar aí em alguns seminários alguns dias adiante, para falar da redução drástica na pensão por morte e na aposentadoria por incapacidade permanente com a implantação da PEC 6. Então, há pouco conhecimento sobre isso e eu quero ajudar as pessoas a compreenderem e lutarem contra, né, isso. Compreendendo, vamos ver quantos são prejudicados e vamos lutar todos contra isso. O que nós temos é o seguinte: até a emenda 41, na pensão por morte, aí pensando aí no histórico, havia então uma pensão com integralidade e paridade. Após a emenda 41, houve uma redução de 30% sobre o que excede o teto do RGPS. Depois veio essa lei 1335, que criou algumas outras limitações. Mas vamos ver aqui a PEC. Aí tem a desconstitucionalização, a alteração no cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, estipulação de cotas. Eu estou mais interessado nessa conversa nossa nos exemplos. Olha só o que diz. Antes disso, eu tenho que falar o seguinte: o que fez a PEC foi o seguinte: vinculou a pensão por morte no caso de ativos, a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, primeiro eu tenho que saber calcular a aposentadoria por incapacidade permanente para depois ir para a pensão por morte. É isso que nós vamos fazer. Tá? Então, por isso que eu vou lá para esse artigo 12, parágrafo 7, inciso 2º da PEC, que diz que, exceto nos casos de acidente do trabalho, doenças profissionais ou doenças do trabalho, nessas situações seria 100%, mas excetuando esses casos, a aposentadoria por incapacidade é calculada da seguinte forma: 60% da média das remunerações, acrescida de 2% daquilo que exceder 20 anos. Então veja a média. E não há, para aqueles que entraram antes de 2003, nenhuma regra de transição com relação a esse aspecto. Nem se cumprir idade, nada disso. Todos vão vir para cá. Tá? Isso aqui é espantoso, muita gente não sabe, não está se dando conta disso. A aposentadoria por incapacidade permanente, a única regra é essa. Tá? Vamos lá. O que acontece se um servidor tem 30 anos de contribuição? Eu tive que estabelecer algumas premissas, porque nós temos que calcular uma média. Então, eu disse: olha, o salário atual é 15 mil, tem 30 anos de contribuição, estava no mesmo cargo nos últimos 30 anos e há uma progressão anual de 1,5%. Então, com esses dados, eu consigo calcular a remuneração, a primeira remuneração do servidor lá atrás, e consigo calcular a média. E foi isso que a gente fez. Então, o salário inicial era R$ 9.596,44, né, considerando que ele parte desses R$ 9.596,44 com 1,5% durante 30 anos e chega nos 15 mil. Se o salário inicial dele é esse, e o final é 15, a média é 12.298. Então, já tenho a média. Em cima dessa média, eu aplico, no caso, 60 mais 20. 60% que é o da regra, mais 20% ou seja, 2% vezes 10. Né? Então, 2% ao ano, com 10 anos, deu 20%. Então, ele tem direito a 80% dessa média. 80% de 12.298 deu 9.838. Então, veja, um servidor com 30 anos de contribuição, que tinha remuneração de 15 mil, se fosse aposentado por invalidez, se for hoje, redução de 14%, já que é proporcional. Se for depois com a PEC, a redução já é maior, 34%, porque além o cálculo muda e se toma uma média. Veja bem, esses 34% é um mínimo, porque aqui no nosso exemplo, a remuneração do servidor ela é bem uniforme, né? Um crescimento. Agora, se o servidor ocupava cargos outros, e a média pode ser bem menor. Então, é o mínimo que se espera de redução, é esse, de 34% da remuneração. Tá? No caso de aposentadoria por incapacidade permanente, 30 anos de contribuição. Então, guarda isso na cabeça, como se calcula a aposentadoria por incapacidade permanente
de um ativo. E vamos agora na pensão por morte. A pensão por morte já está prevista lá no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 1º, e artigo 12, parágrafo 9º da PEC. A PEC estabelece, então, com a cota familiar de 50% e mais 10% por dependente. Muito bem. Aplicando-se, aí surgem dois casos. Para o aposentado é um caso, para o ativo é outro. Para o aposentado, eu aplico isso sobre a totalidade dos proventos dele, só que fico limitado ao que ele recebe hoje, né? Ou seja, com aquela redução mesmo de 30% sobre o que excede o RGPS. Tá? Então, até 2003, o aposentado recebia 15 mil, a pensão por morte seria 15, após a emenda 41, cai para 12,5, 12.251,84, em função dos 30%, ou seja, essa é a regra atual. Com a PEC 6, em cima desses 12.251, eu tenho que jogar a cota familiar e a cota por dependente. Então, aí 60% disso cai para 7.351,10. Então, hoje, a pensão ela sofre uma redução de 18%, e com a PEC sofreria uma redução de 51%, conforme está aí na tela. Veja, uma drástica redução. Mas a redução da pensão por morte, no caso de servidor ativo, é ainda maior. Ainda maior. Isso muita gente não está se atentando. Olha só. Tem aí no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 2º, e artigo 12, inciso parágrafo 9º da PEC. Muito bem. Tem a mesma história das cotas, 50% familiar e 10% dependente. Mas a base de cálculo é outra. A base de cálculo é a aposentadoria que ele receberia se fosse aposentado por incapacidade permanente, como a gente já calculou, né? Eu trago aqui, exatamente, trouxe aqui já o exemplo, né, do que a gente teve que fazer. Descobrir uma média, né, nós fizemos isso ali atrás, tem uma média de 12.298,22. Certo? Em cima dessa média é que você vai fazer o que diz aqui, ó, jogar a cota em cima da média. Então, a média de 12.298, aí você vai jogar a cota, certo? Por isso que, olha só, base de cálculo proposta é o valor aposentado por incapacidade mais implantação de cotas. Quer dizer, em cima desses 9.838, não da média, né? A média é 12, né? Mas se eu me aposentasse por incapacidade permanente, eu teria 80% disso. Então, a minha aposentadoria por incapacidade permanente é 9.838, gente. É meio chatinho de enxergar isso aqui. E em cima desses 9.838, que é aquilo que eu me aposentaria por incapacidade permanente, em cima disso eu vou jogar ainda as cotas. A cota familiar e a cota por dependente. É uma coisa sobre outra e sobre outra. É bem cruel mesmo. Por isso que eu chego em 5.900. Certo? Eu chego em 5.903,15. Então, veja, hoje, a pensão por morte de um servidor ativo com 30 anos de contribuição tem uma redução de 18% em relação ao salário do instituidor da pensão. Hoje é 18% de queda. Com a PEC será 61% de redução. 61%. Ou seja, a pensão não chegaria nem a 40% do valor do salário do instituidor. É isso mesmo, é drástico como isso. Não tem nada de errado nesse cálculo, não. Eu gostaria que tivesse, tá? Eu nem vou fazer esse outro cálculo aqui, deixo aqui na apresentação, quem quiser, porque acaba também dando uma redução bem grande, se tem filho, etc., que até um pouco maior, mas só deixando esse registro para as pessoas observarem isso, o quanto que a aposentadoria por incapacidade permanente está sendo reduzida. Se você não está percebendo isso, vamos acordar que é tempo ainda, tá? De conversar com o seu parlamentar, de mostrar isso. O trabalho parlamentar de combate a essa PEC começa na sua base. Então, é isso que a gente espera e precisa nesse momento para não permitir que um massacre desse seja levado adiante, certo? Então, para quem
quiser aí, eu vou deixar o link dessa apresentação, tá? Então, eu espero ter dado esse recado e aí para motivar as pessoas a lutarem pelos seus direitos.